Evangelho de João, capítulo 3, a partir do primeiro versículo, nos diz assim a palavra do Senhor ao nosso coração. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos. E, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Meus amados, antes de entrarmos aqui propriamente daquilo que nós lemos, do texto que vamos de ler, eu quero antes falar um pouco sobre o ministério de Cristo Jesus. Antes mesmo de Jesus, ele dar início ao seu ministério, nós encontramos João Batista no deserto anunciando a vinda de Cristo. A Bíblia nos conta, meus queridos, que João Batista, ele pregava o batismo de arrependimento. João Batista, ele anunciava esse Jesus que foi profetizado pelos profetas do passado. João Batista anunciava que viria aquele que era muito maior do que ele não era digno de desatar, desamarrar as correias de suas sandálias. Toda a mensagem de João Batista, meus queridos, foi sinalizada na pessoa de Cristo Jesus. João Batista, ele veio para levar as pessoas daquela época a crer na sua mensagem que estava sendo anunciada, a vinda do Messias. Aquele que viria para redimir Israel, redimir o seu povo da escravidão do pecado. E todo o ministério de João Batista sinalizava, apontava em Cristo Jesus. Jesus, então, agora entra em cena, iniciando o seu ministério depois de ser batizado por João Batista naquelas águas do Rio Jordão. Naquele momento tão glorioso, quando a Bíblia descreve gloriosamente aquele momento, quando Jesus levanta daquelas águas e aquela pomba manifesta, e naquele momento a voz do alto ecoa: Este é meu filho amado, aleluias, em quem me agrado. Naquele momento, quando Jesus então sai daquelas águas, ele inicia o seu ministério. Este Jesus anunciado por João Batista, agora começa a sua missão. Agora começa o seu ministério, colocando em afirmação toda a mensagem que João Batista havia anunciado. Jesus agora começa, meus queridos, realizando os teus milagres, o milagre de cura, de libertação, trazendo vistas aos cegos, curando todos que estavam acometidos de várias enfermidades, mas sobretudo Jesus anunciando que ele era o Filho de Deus, o enviado de Deus para a remissão dos nossos pecados. E Jesus, meus amados, sempre no meio da multidão, curando, libertando, transformando aqueles que estavam acorrentados pelas trevas,
mas sempre anunciando que ele era o enviado. E dentro do ministério de Jesus, meus queridos, foi um grande mover. Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, fez coisas extraordinárias. Aleluias, aleluias. Quando nós estudamos as Escrituras, quando nós vemos ali o ministério de Cristo Jesus, nós vamos ver, meus queridos, verdadeiramente a atuação do Pai sendo manifestado na pessoa de Cristo Jesus. Como ele muitas vezes deixou claro para todos aqueles ouvintes, e aqui agora registrado para nós nas Escrituras, eu e o Pai somos um. Muitas vezes, meus amados, nós encontramos até mesmo momentos onde Jesus ali junto com seus discípulos, eles querem também entender mais sobre a identidade do Pai. Filipe, um dos discípulos de Jesus, certa vez ele faz esta pergunta para Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai, para que possamos crer nele. E Jesus então diz: Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo e você ainda não conhece o Pai? Porque quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, meus amados, Jesus ele sempre deixou bem claro, ele sempre mostrou a sua identidade. Mas, meus amados, este ato, essa sua mensagem, essa sua identidade, aleluias, a profecia encarnada, cumprida, encarnada na pessoa de Cristo Jesus, trouxe um grande reboliço no meio dos religiosos, os escribas e os fariseus. E muitos destes, meus amados, quando ouviam Jesus anunciar que ele era o Filho de Deus, muitos destes debatiam com a mensagem de Jesus. Muitos destes, meus amados, sempre buscou ocasião para prendê-lo, para açoitá-lo, porque eles não queriam receber esta palavra, eles não criam que Jesus era o enviado de Deus. Mas Jesus sempre ali, realizando os seus milagres, como a Bíblia nos descreve. Jesus, como a Bíblia se nos diz, ele não lançou nenhum daqueles que foi ter com ele. Todos aqueles que vinham ter com Jesus, ele sempre acudiu, ele sempre socorreu a cada um destes nas suas necessidades. Os leprosos foram curados, os aleijados voltaram a andar, os cegos voltaram a enxergar. E nós vemos, amados, como que o ministério de Jesus foi tremendamente pautado dentro do poder do alto, revestido da autoridade que o Pai lhe outorgou. E tudo isso, meus amados, era muito difícil para aqueles religiosos da época acreditar. Eles criam na lei de Moisés, eles criam em tudo que Moisés escreveu, mas eles não conseguiam canalizar a mensagem, a profecia de Moisés na pessoa de Cristo Jesus. Pois tudo quanto Moisés escreveu já estava escrito apontando para Jesus. Com isso, meus amados, por muitas vezes, Jesus, ele sofreu grandes embates com estes religiosos. E a propósito, foram mesmo estes quem levou Jesus para o madeiro. Foram estes mesmo que encaminhou Jesus para aquele momento de crucificação. E, meus amados, voltando aqui, agora nós encontramos Jesus, ele lá no seu momento, na sua casa, quando de repente à noite, olha como que a Bíblia ela é bem detalhada, como que a Bíblia ela deixa bem claro alguns detalhes, que é muito importante nós ressaltarmos, é muito importante nós nos adetermos a estes detalhes que a Bíblia nos registra. A Bíblia então nos mostra que um dia à noite, um destes líderes da sinagoga, um destes religiosos, um destes fariseus, um destes chamado Nicodemos, vai ter com Jesus à noite. Interessante, meus amados, que quando Nicodemos ele vai até Jesus, é algo que nos chama a atenção dessa
questão aí, deste detalhe que faz tem muita relevância, é por que Nicodemos foi encontrar com Jesus à noite. Visto que Jesus estava sempre às claras diante de toda a multidão e diante até mesmo dos próprios fariseus, dos líderes da lei, de todos os líderes da sinagoga. Por várias vezes Jesus esteve no templo junto com eles e a multidão ali. E por que então Nicodemos ele reservou este momento à noite? Amados, há duas questões aqui que me chamam muita atenção. A primeira delas, meus amados, que com toda certeza, Nicodemos ainda ele estava aprisionado dentro de um ensinamento. Ele ainda estava precisando ser transformado. Ele precisava ainda ter um mover do Espírito de Deus, da parte de Jesus ao seu coração. Estar com Jesus à noite, meus amados, era um momento aonde ele estava às escondidas, aonde ele não seria notado pelos seus companheiros, os seus líderes, por aqueles que também, como ele, estava na direção, como ele também um fariseu. E naquele momento ninguém iria vê-lo, mas ele tinha curiosidade de saber mais sobre a mensagem que Jesus pregava. E pegando aqui, meus amados, um gancho nessa atitude de Nicodemos, quantas vezes, amados, nós encontramos pessoas que elas até têm uma certa experiência com Deus, até teve na sua caminhada um certo encontro com Jesus, mas dado alguns momentos, a sua fé, ela foi levada de uma forma a sucumbir, que naquele momento, ela começou a não querer mais a professar a sua fé diante dos homens. Quantos, meus amados, como Nicodemos, está hoje servindo ao Senhor às escondidas? Quantos hoje, como Nicodemos, também, meus queridos, não quer que ninguém veja, que ninguém saiba que ele é comprometido com o Senhor Jesus? Estamos vivendo hoje, meus amados, em uma situação onde muitos têm envergonhado do Evangelho de Cristo Jesus. E muitos não querem manifestar diante dos homens a sua identidade. E Nicodemos ali, ele não queria ser visto por ninguém. Mas outra coisa que me chama a atenção, que mesmo ele ali querendo estar com Jesus às escondidas, mas o coração de Nicodemos ardia por conhecer mais a Jesus. Ele queria conhecer mais da mensagem que Jesus pregava. E note bem, meus queridos, que ele chega diante do Senhor e ele já declara: Mestre, ninguém realiza os sinais, as maravilhas que você realiza, se de fato Deus não estiver com ele. Então ali, meus amados, Nicodemos, ele já deixa bem claro que a mensagem que Jesus estava anunciando não era dele somente, era do Pai, era a sua identidade, era o Filho de Deus, o encarnado, a profecia cumprindo. E diante dos olhos de Nicodemos, ele agora começa a ter ali junto com Jesus um diálogo muito aberto. E Jesus agora começa a conversar com Nicodemos. Agora, meus amados, é uma conversa tete a tete. Jesus agora não está mais falando para as multidões e nem mesmo enfrentando aqueles religiosos nos combates que muitas vezes ele enfrentou. Agora Jesus está frente a frente com Nicodemos. É a hora do confronto, é a hora da verdade, é a hora aonde Jesus começa a desenrolar, começa a abrir para Nicodemos acerca do novo nascimento. E meus queridos, é interessante que quando Jesus ministrou esta palavra no meu coração, Jesus falava muito forte ao meu espírito justamente sobre o confronto. Muitas vezes, meus amados, nós levamos a nossa vida espiritual
de qualquer maneira. Nós levamos a nossa vida espiritual às escondidas, como eu descrevi, a exemplo de Nicodemos. E muitas vezes, meus amados, somos relapsos no nosso posicionamento. E muitas vezes nós vamos caminhando no nosso automático. Mas, meus queridos, uma coisa é certa, que Deus vai nos levar a um confronto. Nós estamos caminhando para este momento, aonde o Senhor, aleluias, Ele vai começar a confrontar a sua igreja. Não dá mais, meus amados, para nós continuarmos caminhando de qualquer maneira. Não dá mais, meus amados, para vivermos em cima do muro ou ficarmos, meus amados, sem um posicionamento de que lado verdadeiramente nós queremos estar. Naquele momento, amados, Jesus, ele começa agora a confrontar Nicodemos. Ele estava ali com seu conhecimento da lei, um perito da lei, mas ao mesmo tempo ele também estava em questionamento acerca dos ensinamentos que Jesus trazia, muito embora ele ali afirmando que tudo que Jesus realizava não tinha como não ser o Filho de Deus, mas ele estava, meus amados, naquela gangorra. E foi exatamente naquele momento que Jesus então tira as vendas dos olhos de Nicodemos. E eu quero aproveitar aqui este gancho e dizer para você, meus queridos, Deus vai tirar as vendas que estão nos nossos olhos. Deus vai tirar tudo aquilo que está nos impedindo de verdadeiramente conhecer a Deus. Há uma nova identidade que o Senhor está trazendo para a sua igreja. Aleluias. E naquele diálogo, naquele confronto, meus amados, Jesus então ele vai direto ao ponto. E ele começa a dizer para Nicodemos: todo aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Nicodemos não conhecia essa linguagem. Nicodemos não conseguiu digerir esta palavra. Ele não conseguiu entender em que contexto que Jesus estava falando. Para Nicodemos era como se Jesus estivesse falando, porventura, o homem pode entrar novamente no ventre. Ele estava falando, entendendo, Jesus falando de um nascimento espiritual, mas Nicodemos entendendo de um nascimento carnal. Amados, muitas vezes é isso que acontece conosco. O Espírito de Deus está nos levando a caminhos espirituais. Deus está falando conosco com a linguagem celestial, com a linguagem do céu, mas nós estamos tão longe, tão desconectados do Espírito de Deus, que nós levamos tudo para o natural. A igreja hoje está vivendo desta maneira, no natural. A igreja não consegue mais, meus amados, entender a linguagem espiritual. Estamos aqui retratando Nicodemos, mas também, amados, colocando a igreja aqui sendo simbolizada na pessoa de Nicodemos. E muitas vezes, amados, como eu disse, o Espírito de Deus, ele quer falar conosco, ele começa a trazer no nosso espírito a linguagem do Espírito, mas nós estamos tão carnais, tão na carne, que nós entendemos tudo para o lado carnal. Por isso, Jesus, então, ele fala para Nicodemos: olha, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, não há como discernirmos a linguagem do Espírito se nós não estivermos no Espírito. Por isso hoje, meus amados, há tanta divergência da mensagem. O Evangelho do Senhor, ele é tão prático, ele é tão simples. O Evangelho do Senhor, ele é tão sublime, mas nós encontramos tantos subterfúgios, nós encontramos tantas teologias em cima de um Evangelho tão simples e tão comum, tão fácil o entendimento, porque nós estamos levando muitas vezes, amados, tudo para o lado natural.
A igreja do Senhor Jesus, ela saiu deste lugar do espírito para viver no natural. E a igreja não tenha percebido disso. Estamos, meus amados, tão cauterizados, estamos tão frios, tão inertes, tão insensíveis ao Espírito de Deus, que como Nicodemos, nós não conseguimos mais discernir a voz do Espírito. E Jesus ali, ele continua neste confronto, como ele está hoje também nos confrontando e como ele também está nos preparando para o grande confronto, onde em breve a igreja dele vai viver. Aleluia. Sim, em breve, meus amados, nós vamos viver o maior de todos os confrontos em que o Senhor vai nos colocar. Em breve, meus amados, o Senhor fará a separação do joio e do trigo. Em breve, meus amados, haverá separação dos que servem para os que não servem. Será o grande dia do confronto. E Jesus continua ali o seu diálogo com Nicodemos. E ele começa a trazer a figura do vento. Nicodemos não conseguia entender a linguagem do Espírito. E Deus então começa a trazer a linguagem natural, visto que ele ainda estava no natural, ele ainda, a sua mente não tinha ainda sido transformada, ainda sua mente não tinha sido solta deste aprisionamento do natural para entrar no sobrenatural. E Jesus então ele usa a figura de linguagem, o vento, e ele começa a dizer: Nicodemos, o vento, você sente o vento, mas você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Todos nós sentimos o vento, mas não sabemos a direção dele, nem para um lado, nem para o outro. A mesma coisa é o que é nascido do Espírito. Irmãos, e é tão interessante essa colocação de Jesus aqui, porque verdadeiramente, meus amados, quantos hoje, meu Deus, que mistério, quantos, meus irmãos, estão debruçados em livros, em ensinos, para querer entender sobre o Espírito, esse grande mistério. Pessoas que estão tão cauterizadas no mundo natural, mas também, ao mesmo tempo, tomados pela curiosidade. E elas começam a se debruçar em busca deste conhecimento. E muitos destes, meus amados, por não encontrar a verdadeira resposta, porque a resposta ela não é encontrada nas enciclopédias, nos livros, nos diplomas, nos achismos, mas ela é encontrada na pessoa de Cristo Jesus. Este Espírito, este novo nascimento, ele acontece quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, como enviado de Deus. Quando nós o reconhecemos como nosso Senhor, nós recebemos este Espírito, nós recebemos este batismo, nós recebemos este novo nascimento. A vida nova acontece. Aquela vida passada, aquela vida carnal, aquela vida de outrora, ela é sepultada e um novo nascimento acontece. O Evangelho, meus amados, como eu descrevi, as pessoas querem encontrar meios para explicar uma coisa tão simples. Você abre o seu coração, recebe Jesus como seu Senhor, recebe o sacrifício dele naquela cruz por mim e por você. Ele não merecia aquela cruz estava destinada para mim e para você. Aquela cruz era a nossa derrota, ali estava a nossa história, era para mim e para você. A morte de cruz, meus queridos, era a morte mais vil. A morte de cruz era para aqueles mais terríveis. E Jesus submeteu a esta morte por mim, por você, por toda a humanidade. E quando nós aceitamos este sacrifício, quando nós recebemos este sacrifício, este Jesus, entregando a Ele as nossas vidas, acontece o novo nascimento. As cadeias se rompem, as barreiras caem por terra,
Deus começa a transformar, Ele vai tirando toda a dureza do coração, tudo aquilo que um dia nos estabelecia como carne. Agora, o que toma lugar na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Já não sou mais guiada pela minha carne, já não sou mais eu quem vivo, mas é o Senhor quem passa a viver em mim. A vida que eu agora vou vivendo na minha carne, eu não vivo mais debaixo de uma carnalidade, eu não vivo mais debaixo de um pecado, mas eu agora vivo na fé, na pessoa de Cristo Jesus. Isto é novo nascimento. E é sobre isso que Jesus estava falando com Nicodemos naquele momento. Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Você já nasceu na carne, acabou. Mas há um novo nascimento. E meus queridos, a Bíblia nos conta, meus amados, que quando chega o nosso dia, o nosso momento, esta matéria, carne, ela volta para o pó, de onde ela veio. Mas o nosso espírito, ele é encontrado com o Senhor. E é sobre isso que Deus quer falar conosco. É sobre isso que o Senhor está trazendo ao nosso coração. Nós estamos, amados, alimentando tanto a nossa carne. Tudo que a nossa carne quer, nós vamos alimentando. Nós nem resistimos. Eu sempre tenho usado uma expressão dentro dos meus aconselhamentos, que o diabo hoje, meus amados, ele não está encontrando mais dificuldade no meio do povo de Deus. Com muita facilidade, nós estamos cedendo. Com muita facilidade, a nossa carne está se entregando. E é por isso, meus amados, que o Senhor, Ele está nos levando a um confronto, porque é momento, meus amados, de refletirmos, é momento de mortificarmos, é momento de matarmos esta carne, para que este Espírito venha florar nas nossas vidas. É momento, meus amados, de que os homens vejam, de fato, este novo nascimento. Quantos hoje estão escandalizando o Evangelho de Cristo Jesus? Quantos hoje estão envergonhando o nome do Senhor, dizendo ser, quando na verdade as suas práticas, a sua vida não condiz com o que a sua boca fala? E meus amados, o maior de todo o testemunho, a maior mensagem pregada diante dos homens, não é aquela que nós verbalizamos, mas é aquela mensagem que nós vivemos diante dos homens. E Jesus ali falava isso para Nicodemos. O vento, ele não anuncia quem ele é, de onde ele vem, nem para onde ele vai. Você sente. Aqueles que são nascidos de Deus, ele sente a presença, ele sente o toque, ele sente a mudança, ele sente a transformação, ele sente algo novo. Porque é impossível, meus queridos, é impossível nascermos deste Espírito e não sermos transformados e continuarmos na mesmice. E Jesus, ele não para por aí. E ele continua falando para Nicodemos. E ele começa a dizer: olha, Nicodemos, eu tenho falado o meu testemunho, o nosso testemunho, o meu e o do Pai, porque eu e o Pai somos um. O meu testemunho vocês não conseguem crer. Vocês não conseguem crer naquilo que eu estou pregando. Vocês não conseguem crer que eu sou o enviado, o Filho de Deus. Eu sou a profecia cumprida. Eu sou o Cristo encarnado. Eu sou o que João Batista anunciou no deserto. Eu sou Jesus. Eu sou o Filho de Deus. E vocês não conseguem acreditar. Como que você vai entender a minha linguagem? Irmãos,
na carne não se discerne o que é no espírito. Você já tentou? Você que provavelmente esteja alguma vez na sua vida, quem sabe você viveu aquele momento, aquele ápice da sua vida com Deus, tão cheio de Deus, e você tentou dialogar com uma pessoa tão desprovida da presença de Deus, tão carnal. Não há diálogo, você não consegue. Não há, não há, meus amados, entendimento. É como a água e o óleo, não se mistura. E eu quero aproveitar aqui esse exemplo que eu estou dando da água e o óleo. Irmãos, o óleo representa a igreja, os santos, os separados de Deus, os separados para Deus. E aqueles que são separados, meus queridos, não há comunhão com as trevas, não há comunhão, não consegue, não há liga, não há, meus amados. Porque aqueles que são nascidos do Espírito querem viver no Espírito. A sua linguagem é espiritual. Quantas vezes, talvez você já deve ter vivido esta experiência, que eu já vivi inúmeras vezes, que encontramos pessoas, às vezes, nos confrontando e dizendo, tudo seu é espiritualizar. Mas, irmãos, quando o crente, quando o homem, ele recebe este novo nascimento, recebe este Jesus na sua vida, quando ele é impactado por esta mensagem de transformação, quando ele vive esta nova vida em Cristo, a sua linguagem muda, tudo muda. Ele não vive mais como os demais. E Jesus estava levando esta palavra para o coração de Nicodemos. E é interessante, meus amados, que naquele momento a Bíblia nos mostra que diante todo aquele confronto, Nicodemos segue o seu caminho. Nicodemos segue para a sinagoga, ele era um líder religioso, ele era um líder da sinagoga, ele segue o seu caminho. Mas é interessante, meus amados, que aquele momento, aquele dia, ficou marcado na vida de Nicodemos. Aquele encontro que Nicodemos teve com Jesus. Ele foi às escondidas, não querendo que ninguém o visse estar com Jesus. Talvez você está querendo caminhar com Jesus, mas você quer caminhar escondido e não quer que ninguém saiba que você está servindo a Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que todo aquele que nega o Senhor aqui na terra também será negado diante do. Mas seguindo aqui, meus queridos, Nicodemos seguiu a sua vida. Mas aquele momento, aquele dia, aquele confronto, aquilo foi gerando no espírito de Nicodemos. E aquele homem, meus amados, mais para frente, aquele homem, ele foi uma peça forte na morte de Jesus, na ressurreição, naquele momento quando o corpo de Jesus foi tirado da cruz. A Bíblia nos conta, meus queridos, que José de Arimateia, juntamente com este Nicodemos, tirou Jesus, ungiu o corpo de Jesus, enrolou o corpo de Jesus em um manto, colocou o corpo de Jesus naquela caverna, colocou guardado naquele sepulcro. Irmãos, Nicodemos, ele teve o seu encontro com Jesus. A Bíblia não fala mais nada sobre Nicodemos a não ser neste momento, nesses dois momentos. Mas com certeza, este homem recebeu o novo nascimento. Meus queridos, eu não sei como você está vivendo a sua vida. Talvez você está vivendo tão na carnalidade. Você já mudou a sua identidade.
Você, quem sabe, um dia teve um encontro com Jesus. Eu estou falando isso aqui para você com a minha alma gritando neste momento. Eu estou aqui segurando as minhas lágrimas porque a presença do Espírito de Deus está me invadindo neste momento para levar a você esta palavra. Talvez um dia, Rabá Súbia, é com você mesmo que eu estou falando nesta hora. Talvez um dia você teve um encontro com Jesus. Você recebeu este Jesus como seu Senhor. E você viveu este novo nascimento. Experiências gloriosas você teve com Jesus. Mas você foi levado pela multidão. Você foi levado pelos caminhos opostos. E você foi se distanciando do Senhor. E você foi vivendo uma vida de carnalidade. E você foi mudando. E você hoje está vivendo numa condição tão longe do Senhor Jesus. Você mudou a sua fala. A sua fala já não é mais uma fala santa. Você já não fala mais a língua dos anjos, a língua do céu. Você já fala como um homem natural, um homem carnal. O seu trejeito já mudou. Tudo em você já não reflete mais a imagem do homem nascido de novo. Mas Jesus manda te falar para você neste momento, não importa em que condição você esteja, não importa se você está nessa condição, Jesus, ele está te chamando para este confronto, ele está te chamando para este lugar de volta. Talvez você vai dizer, pastora, não tem mais chance para mim, não tem mais como, eu já fiz tantas coisas, não tem mais. Meus queridos, Deus manda dizer para você, aleluias, ainda há esperança. Enquanto estamos vivos, ainda há esperança. E a Bíblia diz que se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, o momento que temos é o hoje. Tudo que temos é o hoje, o passado ficou para trás, está no passado, o nome já diz, passado. O futuro não nos pertence e nós temos o hoje. E é hoje que o Senhor está falando ao seu coração. E é hoje que o Senhor te chama de volta a nascer novamente. Nascer deste Espírito, aleluias. Jesus quer trazer vida na sua vida que está morta. Ele quer ressuscitar essa vida morta que você está vivendo hoje. Deixa Jesus transformar a sua vida. Busque ao Senhor no seu coração. Se você está se distanciando do Senhor, se você está indo, caminhando para longe dos caminhos do Senhor, neste momento, deixa Jesus transformar a sua vida. Deixa Jesus te trazer de volta. Não crie resistência no seu coração. Deixa o seu coração sensível à voz do Espírito de Deus. Aleluias, aleluias. Jesus está com os braços abertos, aguardando por cada um de nós. Jesus, naquele momento, ele não negou aquele momento com Nicodemos. Ele também não está negando e fechando as portas para você. Abra o seu coração. E abra o seu coração confessando o seu pecado. E diga a Jesus, eu quero, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso voltar, Senhor, para o seu caminho. Mesmo que talvez você esteja tão longe, tão longe. Mas o Senhor, ele tem os seus braços estendidos. E os braços dele te alcançam aonde você está. Somente abra o seu coração e permita que o Espírito de Deus te alcance e que você volte para junto do Senhor. Há algo novo, há uma vida nova aguardando por você. Que Deus nos abençoe nesta palavra e que o Espírito Santo de Deus complete ao nosso coração. Soberano Deus e eterno Pai,
Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Meu Deus, completa, Senhor, a tua palavra em cada coração. Porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor Jesus. E a tua palavra diz, Pai, que ela não volta vazia. Por isso, Senhor, completa a obra que pertence ao teu Santo Espírito. Faça gerar, Senhor, faça gerar nos corações tudo aquilo que Ele faz. Assim te oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.